Era uma vez um jovem que acreditava no mundo. Ele trabalhava duro, mantinha a palavra, ajudava quem precisava. Achava que, se fizesse o certo, o mundo retribuiria. Mas, com o tempo, ele notou algo estranho. Enquanto ele se esforçava, outros passavam por cima, com sorrisos falsos, promessas vazias, jogadas calculadas. Eles não hesitavam, não se desculpavam e, pior, venciam. O jovem se perguntava: o que estou fazendo errado? Por que os manipuladores, os frios, os que jogam sujo, sempre chegam ao topo? Se você já sentiu esse aperto, esse peso, de ver os menos éticos subirem enquanto os honestos ficam para trás, então essa história é sua. E se eu te dissesse que isso não é um erro, mas um padrão? Um padrão que Friedrich Nietzsche, com sua visão implacável, desmascarou há mais de um século. Hoje, vamos mergulhar nesse jogo do poder para entender por que os piores parecem vencer e como você pode jogar sem perder quem você é. Fique comigo até o final e prometo que você sairá com uma nova forma de enxergar o mundo e seu lugar nele. Essa sensação de injustiça não é nova. Você já a sentiu, não é? Talvez no trabalho, vendo um colega que mal entrega resultados ser promovido por saber vender a imagem. Ou nas redes, onde influencers com discursos vazios ganham milhões, enquanto pessoas talentosas passam despercebidas. Ou até na política, onde discursos inflamados escondem intenções duvidosas. É como se o mundo tivesse um manual secreto e só os manipuladores o lessem. Nietzsche, em sua filosofia, olhou para esse manual e disse: o mundo não premia virtudes, premia poder. Ele não via isso como bom ou ruim, apenas como verdade. Em Assim Falou Zaratustra, ele falava do Übermensch, o super-homem, aquele que cria seus próprios valores e não espera permissão para viver plenamente. Para Nietzsche, os que chegam ao topo não são os mais justos, mas os que entendem a vontade de poder, o impulso de moldar o mundo à sua imagem. Agora, respire fundo. Pense na última vez que você viu alguém vencer assim. Talvez um chefe que encantava nas reuniões, mas manipulava nos bastidores. Ou um amigo que sempre sabia o que dizer para conseguir o que queria. Você sentiu raiva, frustração, talvez até inveja. Mas aqui está a verdade: você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, percebemos que o jogo não é justo. E não é porque você falhou. É porque o sistema, da natureza, da sociedade, da competição, favorece quem age sem hesitar. Nietzsche dizia que a moralidade que aprendemos, cheia de seja humilde e não faça aos outros o que não queres, muitas vezes serve para controlar os fortes, não para proteger os fracos. Ele chamava isso de moralidade de escravos, valores criados por quem não tem poder para limitar quem o tem. Mas por que isso acontece? Por que os manipuladores, os frios, os que jogam sujo, sobem tão rápido? Porque, como Nietzsche observava, o mundo é uma selva, não um conto de fadas. Desde a pré-história, sobreviver significava competir por recursos, influência, status. Nosso cérebro não evoluiu para ser ético, mas para vencer. E os ambiciosos, os estrategistas, aprenderam isso antes dos outros. Pense em Roma, que dominou o mundo com estratégia, não com bondade. Ou em Alexandre o Grande, que conquistou o império sem pedir permissão. Até hoje, corporações como Amazon ou Tesla crescem porque seus líderes, Jeff Bezos, Elon Musk, tomam decisões duras, sem medo de críticas. Em ambientes competitivos, hesitar é perder. E os manipuladores não hesitam. Maquiavel, outro pensador que enxergava o poder sem ilusões, complementa Nietzsche aqui. Em O Príncipe, ele dizia que um líder deve ser raposa para evitar armadilhas e leão para assustar lobos.
Os manipuladores são raposas brilhantes, sabem quando sorrir, quando prometer, quando recuar. Mas, muitas vezes, falta-lhes a força do leão, a visão de longo prazo, a coragem de sustentar o que conquistam. E é aí que o jogo começa a se complicar, porque, como o script nos mostra, os mesmos traços que levam ao topo, frieza, ambição cega, manipulação, também plantam as sementes da queda. Pense em Napoleão. Ele subiu ao poder com uma ambição que desafiava impérios. Reescreveu a história, fez nações tremerem, mas no auge acreditou ser invencível. Invadiu a Rússia no inverno, um erro fatal. Sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão. O mesmo acontece hoje. Veja Elizabeth Holmes da Theranos. Ela manipulou investidores, mídia, todos, com promessas de revolucionar a saúde. Mas, quando a verdade veio à tona, seu império desmoronou. Nietzsche diria que esses líderes caem porque confundem poder com invencibilidade. Eles esquecem que o jogo nunca para e que quem sobe manipulando cria inimigos que esperam o momento certo para atacar. Agora, vamos mais fundo. Por que continuamos caindo nessa ilusão de que o mundo é justo? Em psicologia, chamamos isso de falácia do mundo justo, a crença de que bondade sempre vence. Queremos acreditar que o honesto será recompensado, que o manipulador será punido. Mas olha ao redor. Quantos corruptos vivem em mansões enquanto trabalhadores honestos lutam para pagar contas? Essa ilusão nos mantém passivos, esperando que o universo faça justiça. Nietzsche riria disso. Ele dizia que não há justiça divina. O poder pertence a quem o toma, não a quem o merece. Então, o que fazer? Como jogar esse jogo sem se tornar um manipulador? Nietzsche nos aponta um caminho, o do Übermensch. Ele não é um tirano, mas alguém que transcende as regras impostas, cria seus próprios valores e vive com propósito. No seu dia a dia, isso significa parar de esperar reconhecimento. Comece a agir estrategicamente. Um exercício simples é observar quem vence ao seu redor. Anote o que eles fazem diferente, como se posicionam, como falam. Não é sobre copiar, mas sobre aprender as regras do jogo. Outra prática é cultivar coragem. Nietzsche dizia que o que não me mata me fortalece. Quando sentir medo de arriscar, pedir uma promoção, lançar um projeto, dizer não, lembre-se, hesitar é ceder o controle. Comece pequeno. Hoje, tome uma decisão que você adiou por medo. Pode ser mandar um e-mail, confrontar alguém ou simplesmente falar o que pensa. Cada passo te aproxima do Übermensch, aquele que não espera permissão. E aqui está uma verdade universal. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esse jogo. Queremos acreditar na justiça, na bondade, mas o mundo nos força a escolher. Ou jogamos, ou somos jogados. Nietzsche nos desafia a jogar com sabedoria, não com crueldade. Porque o poder não é o problema é o que fazemos com ele. Agora que começamos a enxergar o jogo do poder, vamos mais fundo. Porque é no coração desse paradoxo, onde os manipuladores sobem, mas também caem, que encontramos o caminho para jogar diferente. Você já parou para pensar por que continuamos escolhendo os errados? Por que, mesmo vendo as máscaras caindo, ainda nos encantamos com promessas vazias? Nietzsche, com sua visão cortante, diria que é porque nos agarramos a ilusões. Queremos um mundo justo, mas vivemos numa selva. E para sobreviver, precisamos aprender não só a jogar, mas a jogar com propósito. Pense em alguém que você admirava, um líder, um empreendedor, um ídolo. No começo, ele parecia intocável, carismático, confiante, com respostas para tudo. Mas, com o tempo, você viu rachaduras. Talvez ele tenha traído a confiança, ignorado críticas ou simplesmente desmoronado sob o peso do próprio ego. Nietzsche chamava isso de tragédia do poder. Os manipuladores sobem porque dominam a moralidade de mestres, criam suas próprias regras, agem sem hesitar.
Mas, sem sabedoria, tornam-se escravos do próprio sucesso. Como Napoleão, que conquistou o mundo, mas perdeu tudo por arrogância. Ou CEOs como Jeff Skilling da Enron, que manipulou mercados até o colapso. O poder os elevou, mas também os cegou. Por que isso acontece? Porque o poder é uma faca de dois gumes. Maquiavel, que complementa Nietzsche, dizia que os homens olham para o fim, não para os meios. Quando um manipulador vence, glorificamos seus resultados, ignorando como ele chegou lá. Mas esses meios, mentiras, promessas falsas, traições, criam inimigos. Um estudo da Organizational Behavior and Human Decision Processes mostrou que líderes manipuladores têm 42% mais chances de se iludirem com o próprio sucesso. Eles acreditam na própria invencibilidade, e é aí que escorregam. Como Júlio César, apunhalado por aqueles que ele manipulou. Ou Elizabeth Holmes, cuja mentira bilionária a levou à prisão. O jogo do poder não perdoa distrações. Agora, pense em você. Quantas vezes você hesitou por medo de parecer errado? Quantas vezes deixou alguém tomar a frente porque achou que ser honesto bastava? Nietzsche diria que você está preso na moralidade de escravos, valores que te ensinam a esperar, a se sacrificar, a ser bom. Ele via isso como uma armadilha criada por quem não tem poder para controlar quem tem. Religiões, culturas, até o mercado de trabalho reforçam isso. Seja humilde, trabalhe duro e um dia você será recompensado. Mas olhe ao redor. Quem espera, fica para trás. Os manipuladores não pedem permissão, eles agem. Mas aqui está o paradoxo. Os manipuladores vencem, mas não duram. Por quê? Porque poder sem propósito é uma bomba relógio. Nietzsche dizia que o verdadeiro poder não é dominar os outros, mas dominar a si mesmo. O Übermensch não é um tirano, mas alguém que transcende as regras impostas, cria sua própria moralidade e vive com intenção. Pense em líderes como Nelson Mandela. Ele subiu não por manipulação, mas por autoridade moral. Sua força vinha de um propósito maior, unir um país dividido. Ou Steve Jobs, que, apesar de sua frieza, transformou o mundo com uma visão clara. Eles jogaram o jogo, mas com sabedoria. Então, como jogar sem se perder? Como ser forte sem ser cruel? Primeiro, entenda as regras. Nietzsche dizia que a vida é vontade de poder. Isso não significa esmagar os outros, mas moldar seu destino. Comece observando os manipuladores ao seu redor. Pergunte, o que eles fazem que eu não faço? Talvez seja a forma como se posicionam, como falam com confiança, como criam redes. Não copie a manipulação, mas aprenda a estratégia. Um exercício prático é praticar a empatia estratégica. Em vez de ser ingênuo, entenda as intenções dos outros. Antes de uma reunião, pergunte, o que essa pessoa quer? Como posso alinhar meus objetivos aos dela? Isso te dá controle sem comprometer sua integridade. Outra prática é abraçar o risco. Nietzsche dizia que o perigo é o tempero da vida. Os manipuladores vencem porque não temem falhar. No seu dia a dia, identifique uma decisão que você está adiando por medo. Pode ser pedir um aumento, lançar um projeto ou confrontar alguém. Hoje, dê o primeiro passo. Não espere o momento perfeito, ele não existe. Cada risco que você toma te aproxima do Uberman, aquele que cria sua própria história. E, finalmente, encontre seu propósito. Maquiavel alertava que um líder sem visão é apenas um tirano. Pergunte a si mesmo, por que quero poder? O que quero construir? Escreva sua resposta num caderno. Talvez seja liderar uma equipe, criar algo novo ou simplesmente viver sem medo. Esse propósito te guia, te mantém firme quando o jogo ficar sujo. Porque, como Nietzsche dizia, quem tem um porquê enfrenta qualquer como.
E aqui está a verdade universal. Todos nós jogamos esse jogo, quer saibamos ou não. A vida é uma competição, por recursos, por status, por sentido. Queremos acreditar que bondade basta, mas o mundo nos força a escolher. Ou aprendemos as regras ou somos engolidos. Nietzsche nos desafia a jogar com coragem, não com crueldade. Porque o verdadeiro poder não é subir ao topo, é subir sem se perder. Então, eu te pergunto, você vai continuar esperando justiça ou vai aprender o jogo, moldar seu destino e viver como o Uberman? A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa, esse mundo que premia manipuladores não é eterno. Ele muda quando nós mudamos, quando nos tornamos estrategistas, não predadores, quando jogamos diferente. Se essas palavras te fizeram repensar o jogo, se você sentiu o chamado para ser mais do que um peão, eu te convido a fazer parte dessa jornada. Curta este vídeo se você já viu os manipuladores subirem mais rápido. Inscreva-se no canal Psicologia para dominar o jogo sem se perder. Nos comentários, escreva "Eu jogo diferente" se você quer vencer com integridade. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa verdade hoje. Porque o poder não pertence aos manipuladores, pertence a quem o toma, com sabedoria, com propósito, com coragem.